Olá, nesse vídeo eu pretendo tirar as principais dúvidas sobre o trabalho de conclusão de curso da licenciatura em Computação e Informática da Universidade Federal do Maranhão. Eu sou o professor Carlos de Sales, coordenador da licenciatura em Computação e Informática da DTED da UFMA, e nesse vídeo eu vou trazer para vocês, né, informações específicas sobre o TCC. No projeto pedagógico do nosso curso, esse é o texto que se refere ao TCC. Eu vou ler esse texto na íntegra, para começarmos. O trabalho de conclusão de curso, na forma de monografia, é obrigatório para todos os alunos do curso. Deverá ser baseado em projeto de pesquisa original do aluno, em colaboração com o orientador, que será repassado ao longo do curso, dentro de seminários ou atividades extracurriculares, devendo ser apresentado e aprovado por banca examinadora para a expedição de diploma de licenciatura e apresentado em seminários de socialização à comunidade local. Esta etapa constitui um dos instrumentos indispensáveis para a formação do perfil desejado do egresso, além de contribuir para o desenvolvimento das competências constantes neste projeto. O trabalho de conclusão de curso poderá ser desenvolvido por equipes de até 4 alunos. Eu vou reforçar alguns conceitos importantes que tem nesse texto. O primeiro ponto é que a monografia é obrigatória. O segundo é que o projeto de pesquisa deve ser original, feito com seu orientador. O terceiro ponto é que ele deve ser apresentado e aprovado em uma banca examinadora. Ele pode ser individual, ou ele pode ser feito com equipes de até 4 alunos, sem exceções. E esse TCC ele é muito importante para a formação do egresso, é uma etapa muito importante de sua formação. No histórico seu no SIGA, como o TCC vai aparecer? Ele vai aparecer como duas atividades. A CCD 0041, que se refere à monografia 1, e a CCD 0046, que se refere à monografia 2. Então, no histórico, a atividade de TCC ela compreende duas etapas. A primeira, que é a monografia 1, que é como se fosse o seu anteprojeto, sua proposta de monografia, e depois a monografia 2, que é a elaboração escrita da monografia propriamente dita. No AVA? No AVA existe o sistema de TCC, e no sistema de TCC, essas atividades de monografia 1 e 2 vão aparecer como etapas. Tá? Primeiro a etapa 1, que corresponde à etapa de monografia 1, e depois a etapa 2, que corresponde à monografia 2. No geral, o TCC ele pode ser entendido como se vê nesse slide. Então, esse provavelmente é o slide mais importante do vídeo, em que, na verdade, você entende melhor todas as etapas do TCC. Primeiro, você faz a etapa de monografia 1, que é quando você prepara um anteprojeto com um esboço inicial do seu trabalho. Vou detalhar isso melhor adiante. Eu quero reforçar que na etapa de monografia 1, a ideia é que você traga como proposta de discussão para o seu orientador um título, um tema, um resumo do que você gostaria de trabalhar como monografia em seu curso. Depois dessa etapa de monografia 1, vem uma etapa em que esses esboços iniciais de trabalho, eles são lidos pelos orientadores, e aí, de acordo com a experiência que os orientadores têm, os alunos vão ser associados com aquele orientador que tem mais competência naquele assunto específico que o aluno tem interesse. Então, a gente diria que depois da monografia 1 vem uma etapa, que é a etapa de distribuição do trabalho de orientação para os orientadores. Tá? Na monografia 1, você basicamente prepara esse esboço inicial do trabalho. Eu vou detalhar isso adiante nos próximos slides, de forma que os professores tenham condições de entender os seus interesses, né? Do que você está, o tema que você está interessado em trabalhar, né? Quais são os seus interesses gerais. E aí, depois é feita uma etapa em que os orientadores vão ser associados a esses alunos, e aí sim vem o seu processo de orientação, que é o que acontece na segunda atividade, que é a monografia 2. Na monografia 2 é feita a escrita e preparação do seu trabalho propriamente dita. É nessa etapa que você já vai ter o seu orientador disponível para trabalhar com você na preparação de sua monografia. A monografia 1 compreende essas etapas aqui. Né? Elas aparecem no sistema de TCC, dentro do AVA, e
que são as seguintes: título, resumo, introdução, problema de pesquisa, justificativa, objetivo geral, objetivos específicos e referências. Eu quero reforçar que todos esses itens são parágrafos únicos. É um texto bem curto, em que você tem que apresentar a sua ideia geral do que você pretende trabalhar como monografia, o seu tema de interesse, tá? Eu vou detalhar cada um desses tópicos a seguir, mas eu só quero reforçar primeiro que essas etapas elas aparecem no AVA, no sistema de TCC, de uma forma bem simples. Aqui eu tirei um print para mostrar para você como o orientador no futuro vai olhar a forma que você preenche essa etapa 1. Então, a monografia 1 corresponde à etapa 1 do AVA. E, atualmente, já tem os prazos definidos, né, para realizar a etapa 1. Ela é uma etapa bem curta, em que você tem que colocar essas informações. Você escreve o título, depois o resumo, a introdução e assim por diante, ok? Você escreve essas etapas e aí, com isso, você conclui a primeira atividade, que corresponde à monografia 1. Esses textos que vocês elaboram, eles então vão ser lidos, né, pelos futuros candidatos à orientação, seus professores, de tal forma que eles vão selecionar aqueles grupos, né, que eles vão orientar de acordo com os interesses, né, vai ter uma reunião junto comigo, que sou o coordenador, para que a gente organize a melhor forma, a forma mais fácil, né, de fazer essa distribuição, ok? Bom, eu vou aproveitar esse vídeo, então, para detalhar um pouco mais cada um desses itens, tá? E reforçando, antes de começar esse detalhamento, de que essa primeira etapa é uma etapa que tem como principal função permitir que você, aluno, expresse qual é o tema, qual é a sua área de interesse. Então, você não tem que, a princípio, se preocupar muito de receber um feedback amplo sobre essas primeiras etapas. Quem vai dar um feedback sobre o seu anteprojeto vai ser seu futuro orientador, tá? Então, nessa primeira etapa, é importante cumprir essa primeira etapa de tal forma que você consiga expressar qual é o seu tema. Mas, a princípio, não se preocupe muito como é que é a forma correta de colocar uma referência, como é que é a melhor forma de escrever a introdução e por aí vai, porque futuramente, na etapa de monografia 2, você vai ter esse acompanhamento com o seu orientador, tá? Então, o que é para colocar em cada uma dessas etapas? É o que eu quero resumir aqui para você, tá? O título, é importante que você escreva um título bem explicativo. Então, escreva um título que explique exatamente aquilo que você deseja fazer, tá? Então, o título tem que ser sucinto, mas é importante que ele explique o que você deseja fazer. Depois vem um elemento que é um dos mais importantes da monografia, que é o resumo. No resumo, você apresenta qual é o seu problema, a importância, a motivação desse seu problema e, resumidamente, o propósito geral, o objetivo geral do seu trabalho. Na introdução, você apresenta, você reforça, né? Então, o resumo, na verdade, é como se fosse todos os itens de baixo, né? Introdução, problema de pesquisa, justificativa, condensado num único parágrafo. Então, o resumo é isso. Você pega os elementos que a gente está vendo abaixo, ó, introdução, problema de pesquisa, justificativa, objetivo geral, específicos. Você coloca todos eles em um único parágrafo, tá? Bom, aí vem a introdução. Na introdução, é importante que você apresente qual é o seu problema e a importância, né, desse problema, o que é apresentado no item seguinte, que é o problema de pesquisa. No item justificativa, você explica a motivação, a importância daquele trabalho. No item objetivo geral, você define qual é o objetivo do seu trabalho, qual é o propósito central que o seu trabalho tem. Nos objetivos específicos, você define um ou mais objetivos colaterais do seu trabalho, tá? E nas referências, você vai colocar os textos, né, que você se baseou, você já leu sobre aquele assunto, né, que você se baseou, usou como referência para a escrita dessa monografia 1, tá? O seu orientador vai reforçar bastante esses elementos, né? A quantidade de referências na hora da escrita na monografia propriamente dita, a importância de saber fazer citação, né? Todos esses elementos, tá? Mas isso vem numa etapa seguinte, que é a etapa de monografia 2, quando você já vai ter esse trabalho junto com o seu orientador diretamente, ok? Então, aqui, você deve expressar cada um desses elementos como um parágrafo único, né? Um parágrafo curto em que você consiga colocar toda essa informação, tá?
Então, a ideia de monografia 1 é essa. Bom, uma vez concluída essa etapa, a gente vai para uma segunda etapa, que é a de alocação orientadores. Mas antes disso, eu queria aproveitar um pouco desse vídeo para dar algumas ideias, né, de monografias que você poderia explorar como tema. Então, uma grande classe, né, de monografias são os relatos de experiência. O que é um relato de experiência? Você, por exemplo, aplica uma série de aulas, né, uma metodologia diferente de ensino, e você coleta dados sobre aquilo. Né? Você vai a campo, apresenta as suas aulas, por exemplo, faz um planejamento, um plano de aula, e depois relata como foi a experiência de utilizar aquela nova metodologia, aquela técnica, aquela dinâmica diferente. Alguns exemplos de relato de experiência. Você poderia ter um relato de experiência, por exemplo, sobre o uso de gamificação para o ensino de programação. Você poderia, por exemplo, ter um relato de experiência mostrando como é que foi usar a ferramenta Scratch, por exemplo, para ensinar crianças a programar. Essas são monografias que têm esse foco de relato de experiência. Nos relatos de experiência, você aplica os conhecimentos que você adquiriu durante o curso em sala de aula e depois relata como é que foi essa experiência ali de uma forma geral. Você normalmente pede para os voluntários, né, os alunos que estão assistindo aquela aula, para eles preencherem formulários, depois você mostra isso como resultados, tá? Então, essas são as monografias, são relatos de experiência. Outra sugestão de monografia, né, de ideia de monografia que você poderia seguir, é a de criação de objetos de aprendizagem. Então, você poderia pegar, por exemplo, um conteúdo que você aprendeu durante o curso, por exemplo, eu gostaria de criar um objeto de aprendizagem que tem informações sobre, por exemplo, sistemas multimídia. Então, você poderia criar um objeto de aprendizagem sobre sistemas multimídia. Ou, por exemplo, não, o assunto que eu mais gostei no curso foi rede de computadores. Então, eu gostaria de criar um objeto de aprendizagem que seja, por exemplo, uma página na internet ou um vídeo, né, interativo. Vou confeccionar um material que seja um objeto de aprendizagem que ensine sobre redes de computadores, tá? Quando você gera, né, objetos de aprendizagem, um ponto que é interessante é que você pode também depois mostrar esse conteúdo, né, para voluntários e também coletar dados como forma de obter os resultados que aquele objeto de aprendizagem teve. Quais foram as primeiras impressões, né? Como é que foi o aprendizado com aqueles objetos de aprendizagem, tá? Outra ideia de monografia interessante é o emprego de metodologias ativas. Então, a gente tem vários tipos de metodologias ativas interessantes, né? A sala de aula invertida. Então, que tal colocar uma situação problema para os seus alunos e pedir para eles tentarem resolver aquela situação problema enquanto estudam um certo conteúdo de programação? Então, que tal o seguinte, colocar seus alunos na posição de, por exemplo, pensar em um aplicativo para mobilidade urbana. Então, o que eles têm que aprender para poder criar um aplicativo de mobilidade urbana? Ou então, para o ensino de programação. Será que um aluno conseguiria bolar um projeto de um jogo, né, para ensinar a programação? E aí, na sala de aula invertida, né, você coloca o aluno na posição de virar o professor ali. E você pode mostrar um relato dessa dinâmica. Tem vários outros tipos de metodologias ativas diferentes. A gamificação, ludificação, é uma metodologia ativa que é muito útil, que é usar o game thinking, né, o pensamento em jogos, para o ensino de algum tópico. Então, você poderia, por exemplo, aplicar a metodologia ativa em um dos conhecimentos que você adquiriu durante o curso. Por exemplo, na disciplina de informática e educação, vocês aprenderam sobre várias ferramentas educacionais que podem ser usadas no ensino fundamental. Então, que tal aplicar metodologias ativas junto com tais ferramentas? Você poderia fazer uma monografia sobre esse assunto, tá? Um outro tipo de monografia que não está aqui listada, mas também que é muito comum, é você fazer a pesquisa, né, sobre uma tecnologia e a apresentação dessa pesquisa. Você pode, por exemplo, usar uma técnica que a gente chama de mapeamento sistemático de literatura ou revisão sistemática de literatura para ler exaustivamente textos científicos sobre um certo assunto e mostrar isso como uma monografia, como resultado de uma monografia, tá? Então, aqui estão algumas ideias que vocês podem fazer uso, né, para poder inspirar vocês na hora de pensar o título do trabalho de vocês, né, qual o objetivo que o trabalho de vocês tem, tá? Mas muita calma. Nessa primeira etapa, o que é importante realmente é vocês trabalharem bem o título, tá?
Então, é importante expressar para os seus professores, né, qual é o título, né, qual o tema que você gostaria de trabalhar. Então, o mais importante, na verdade, da monografia 1, na minha opinião, é o título. Então, dê um bom título, escolha um bom título que expresse muito claramente para os professores qual é o tema que você gostaria de trabalhar. Então, esse é o ponto mais importante, tá? Foca nisso, ok? Eu vou explicar já já por que eu estou reforçando essa ideia, tá? Bom, um ponto que é importante é o seguinte: vocês vão formar grupos. Então, alguns de vocês vão escolher trabalhar individualmente, outros vão escolher trabalhar em equipe, tá? Individualmente ou em equipe, dentro do AVA, vocês vão ver lá no sistema de TCC que vocês aparecem em grupos, tá? E nessa primeira etapa da monografia 1, cada um de vocês é um grupo por si só. E aí, por exemplo, suponha que você decida, olha, eu quero fazer equipe com meus 2 amigos aqui, tá? Como é que você faz isso? Vocês 3 juntos, né, precisam se reunir e preparar o seu texto de monografia 1, discutir juntos, né, escrever qual é o título, qual é a proposta de resumo, qual a introdução, o seu objetivo geral, cada um daqueles elementos, né, você apresenta, escreve esse conteúdo e aí você forma o seu grupo. Todos os 3 membros, nesse exemplo que eu estou colocando, né, os 3 membros do grupo, os 3 vão colocar o mesmo conteúdo dentro do AVA, ok? Isso vai ser útil para a gente depois, porque nós vamos, na monografia 2, colocar todos vocês 3 dentro do mesmo grupo, de tal forma que os 3 vão ter acesso a editar a mesma informação. Então, se um dos 3 modifica, por exemplo, a introdução, vai aparecer essa introdução modificada para os outros, tá? Então, no início, vocês não entram em grupos, mas nessa primeira etapa da monografia 1, ela também é útil para a formação de grupos, porque todos vocês devem colocar o mesmo texto, repetir o mesmo título, tá? Tenha muito cuidado de colocar o mesmo título. Todos os 3, né, que fazem parte do mesmo grupo, ou todos os 4, ou todos os 2, que são do mesmo grupo. Se você está fazendo individualmente, escreva tudo sozinho, né? E tenha seu título único, tá? E uma sugestão que eu estou dando aqui também é que na introdução, no começo da introdução, é bom que você liste os membros, os nomes completos dos membros de seu grupo, tá? Liste isso no início da introdução, porque isso também vai ajudar os administradores do AVA a formarem os grupos para a monografia 2, perfeito? Bom, e aí, uma vez concluída a etapa de monografia 1, a gente vai para a distribuição de orientadores e orientandos. Então, nessa etapa, eu vou fazer uma reunião com os professores, nós já temos professores selecionados para orientação, vou apresentar para eles os títulos, os resumos dos trabalhos de vocês, e nessa reunião, a gente vai preparar uma planilha e vai associar os grupos, né, aos professores, tá? Então, nessa reunião, os professores vão escolher aqueles alunos de acordo com seus temas de interesse, tá? Então, de acordo com aqueles assuntos que aquele orientador mais está acostumado, a gente vai fazer essa associação. A distribuição vai ser feita de uma forma bem igualitária, então a quantidade de orientandos que cada professor vai ter vai ser muito parecida, ok? Então, isso vai ser feito em uma reunião conjunta. E aí, concluída essa etapa, vai entrar a monografia 2. Agora sim, na monografia 2, os grupos já estarão formados no AVA e você já estará trabalhando diretamente com o seu orientador, tá? Agora, a partir dessa etapa, você tem, na verdade, cada capítulo, cada parte da sua monografia, ela é uma etapa separada e você tem, na hora que escreve, né, essas etapas, o orientador lê, revisa e retorna para você pelo próprio sistema de TCC. Então, fique atento a essa questão das etapas, tá? Na monografia 2, essa questão é muito importante, ok? Algumas coisas que eu quero reforçar para essa dinâmica que nós estamos trabalhando no curso. O primeiro ponto é o seguinte, é que o texto de monografia 1 é feito sozinho por você, tá? E eu acredito que nesse vídeo ficou muito claro que essa primeira etapa é mais uma etapa em que você, aluno, expressa o seu interesse, o seu tema de interesse, tá? Nessa primeira etapa, o seu texto ainda não vai ter feedback, revisão e retornar para você, tá? A função dessa primeira etapa é exatamente que o orientador já comece trabalhando com você com esse texto da monografia 1. Então, eventualmente, esse professor pode lhe dar algum feedback, né?
em relação a esse texto, tá? Mas é esse orientador, lá na monografia 2, que vai fazer a revisão desse texto inicial, ok? Segundo ponto, é que seu orientador ele pode sugerir mudanças em completamente tudo. Então tem que ficar muito claro que o processo de orientação é um processo feito em grupo, em dupla, né? Tem o orientador e tem os orientandos. Conjuntamente, vocês podem decidir mudar completamente o título, mudar o resumo, mudar toda a informação que foi feita na monografia 1. Não tem nenhum problema em relação a isso. Na verdade, o orientador ele não é obrigado, o orientador é que te orienta, né? Então, ele não é obrigado a seguir o caminho exatamente da forma que você propôs originalmente. Ele pode contribuir, ele deve contribuir, e muito dificilmente você vai manter o teu texto da monografia 1 exatamente igual quando você for fazer a monografia 2, tá? Porque o orientador vai fazer sugestões, vai fazer modificações. Uma vez formado o grupo, a monografia 2, não é possível modificar, esse é um ponto importante. Então, quando você por isso que nós temos a etapa de monografia 1. É para você estar bastante seguro de que você quer trabalhar, quer fazer realmente sua monografia com aquele grupo, tá? Uma vez formado o grupo, não é possível na monografia 2 modificar esse grupo, ok? Um outro ponto é que, em relação às bancas serem presenciais ou remotas, ainda vamos dar mais informações sobre isso futuramente, ok? Bom, esse é o cronograma previsto atualmente, tá? Para esses trabalhos, tá? Só um reforço, né? Esse ponto sobre a confirmação tem a ver um pouco com a pandemia, né? Então, em função de como estará a pandemia, a gente vai dar mais informes sobre essa dinâmica, se ela vai ser presencial, se vai ser remota, né? Então, futuramente vamos falar mais sobre isso. Essas aqui são as etapas propostas. Então, a primeira etapa, que é essa etapa que você vai fazer a monografia 1, ela vai acontecer até 10 de novembro, ok? E essas são as datas iniciais para as demais etapas. Então, você vai escrever a introdução do seu trabalho, depois definir a justificativa, objetivos gerais específicos, o referencial teórico, material e métodos. Aqui tem cada uma das etapas, né, que você vai apresentar de sua monografia, né, é o cronograma de cada uma dessas etapas. Percebe que todas as etapas elas têm prazos curtos, então a monografia um momento de foco, né, para poder concluir os trabalhos dentro do prazo. Esse cronograma é previsto, mas lá naquela reunião com os orientadores, essas etapas, os elementos dessa etapa 2, eles podem sofrer mudanças até na ordem em que eles vão aparecer aqui e nas datas também, porque isso ainda vai ser formatado com os orientadores, ok? Mas esse é o cronograma previsto, é o que vocês têm que ter como previsão inicial de cronograma para como vai ser conduzida a monografia 2, tá? Bom, é isso. Quero agradecer a atenção de vocês, tá? É momento de atenção, de se reunir com seus amigos, né? Colocar em cena todo o conhecimento que vocês aprenderam durante esse curso. E espero que vocês gostem muito desse momento, que seja um momento de muito crescimento. Então, bom trabalho a todos. Um abraço a todos.